Termina nesta sexta-feira o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. E alguns pontos sempre geram dúvida na hora do preenchimento. Para esclarecer sobre a declaração, nós recebemos em nosso estúdio o coordenador e chefe do Departamento do Curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, professor Ildegardo Martins Lima. Professor, bem-vindo. Obrigado. Professor, a declaração deste ano já traz campos preenchidos na declaração anterior. Do ano passado. Isso facilita esse processo ou é preciso que as pessoas fiquem atentas às informações? Na realidade, existem duas situações possíveis. Se você tiver certificação digital, você entra na página da Receita, com a certificação digital você já traz as informações pré-preenchidas do ano 2016 e exercício 2015. Que são as principais, o nome, endereço... Não, essas já são as que a empresa, por exemplo, a empresa tem seu CPF, então ela declara para a Receita Federal, você já puxa a declaração pré-preenchida, tá? A outra situação é quando você vai fazer a declaração e você tem a cópia do ano passado no seu computador, no pendrive. Sim. Então, quando você vai fazer essa declaração, vem endereço, o nome dos dependentes. Agora, todo o campo que vem pré-preenchido, normalmente fica faltando um dado para você preencher. Então, por exemplo, na página principal, você tem que marcar se a declaração é original ou retificadora, se mudou o endereço ou não. Quando você passa para os dependentes, você tem que informar a data de nascimento do dependente. Aliás, o código, se é filho, se é cônjuge, etc. Então, quando você busca a declaração, as informações do ano passado, normalmente fica faltando um dado. É preciso, então, muita atenção, rever todas as informações para ver se não tem nenhum erro. A preocupação toda é porque se a Receita Federal de um ano para o outro estiver exigindo um novo campo para você preencher, uma nova linha, uma nova ficha, às vezes passa despercebido, você não consegue ver. E você tem que conferir, às vezes você vai fazer a declaração e repete do ano passado e esquece de colocar os novos dados. Então tem que ficar atento na movimentação patrimonial e nas receitas que você teve de um ano para o outro. Como que funciona esse cruzamento de dados, professor? Bom, na realidade hoje, por exemplo, o profissional autônomo, o dentista, por exemplo, que trabalha com conta própria, ele é obrigado a preencher o carnê-leão. Então quando você faz um tratamento, o dentista tem que informar o seu CPF para a Receita Federal. Quando você faz a declaração, você coloca o CPF do médico, então está cruzando a informação. Por exemplo, plano de saúde, existe um programa que chama DIMED. Então o plano de saúde informa o CNPJ, o CPF de quem pagou e para quem pagou. Porque você só pode descontar, como se tiver no desconto legal, quando for para você e seu dependente. Se você estiver pagando, por exemplo, um plano de saúde para alguém que não é seu dependente, a pessoa não pode deduzir. E a Receita Federal está cruzando essas informações. E aí fica mais difícil. Se você estiver fazendo alguma coisa que não está de acordo com a lei, a Receita Federal não vai aceitar essa dedutibilidade. Você citou agora a questão dos dentistas, enfim. Isso. O que a gente pode deduzir do imposto de renda? Remédios, livraria, alguma compra em especial? Você pode deduzir o dependente. Quando você lança uma pessoa como dependente, você está deduzindo 2.275,08. É como se você estivesse gastando por ele para ele se manter, esse dependente, dependente da idade. Você pode... médico, uma consulta médica. Médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, tá? São as principais deduções que pode. Mas aí é preciso pedir o recibo. O recibo. O recibo. Agora, você não pode deduzir remédio. Remédio é deduzido só quando vem na conta do hospital. Então, por exemplo, a pessoa ficou internada, então na prestação de conta do hospital, vem remédio. Nesse caso é deduzido, tá? Lente de contato não pode deduzir. E uma observação, se você tiver uma despesa médica, se for... estética, cirurgia plástica, se for para correção estética, é indedutível. Então as pessoas às vezes fazem alguma cirurgia plástica e deduzem e a Receita Federal não aceita essa dedução. Nessa questão, por exemplo, o contribuinte se preocupa muito em cair na malha fina, às vezes por algum erro mesmo de preenchimento ou esquecimento de uma informação, de uma previdência privada, enfim, são tantos documentos que a gente tem que acrescentar. O que é importante lembrar? Que ações que o contribuinte pode ter para evitar isso? Na realidade, a maioria do contribuinte que cai na malha fina é porque ele coloca o dependente, às vezes o dependente, o filho está na escola, faz um estágio. Então ele tem que colocar o rendimento do filho também, que é tributado. Então só é vantagem... São pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, meu filho está fazendo estágio, eu coloco ele como dependente. O rendimento dele eu tenho que colocar na minha declaração porque vai ser tributado. Eu esqueço de colocar.
o cônjuge que tem rendimento, ou a pessoa que tem rendimento e eu coloco no meu CPF, vai cruzar o rendimento, vou cair na malha fina. Dependente. Então, o dependente está, eu vou lançar como dependente, ele tem rendimento, o rendimento tem que ser declarado também e é tributado. E a maioria das pessoas não fazem isso. E a questão do dependente, quando ele é menor de idade, ele entra como cadastro de pessoa física também? Hoje existe um projeto, ainda está em fase de implantação, que você sai na maternidade com CPF, tá? Então, a Receita Federal, a partir de agora, acima de 14 anos, tem que ter CPF. Então, se você tem um dependente até 14 anos, a Receita Federal, você consegue transmitir sem CPF. No futuro próximo, vai ser exigido CPF de todos os dependentes, porque é uma forma de você cruzar, né? Por exemplo, se eu tenho um menor de 14 anos, que eu não informo CPF, de repente eu vou colocar na declaração minha do cônjuge. Vai deduzir 2 vezes, porque não tem como cruzar o CPF. Já é necessário, então, para essa declaração? A partir de 14 anos. Se tem 14 anos sem CPF, você não consegue transmitir a declaração, não. Sim. E no caso, por exemplo, as pessoas que possuem um imóvel, um apartamento, um sítio, elas têm que declarar com o valor atualizado ou não? Não. Na realidade, no passado, você declarava em quantidade de unidade monetária. O FIR, o BTN, depois o FIR. A partir de 1996, você converteu em real, todos os bens que você tem, você declara e não pode atualizar. Em 2005, a Receita Federal criou um fator de redução. Como os imóveis tiveram uma valorização muito grande em função do crescimento da cidade e você não pode atualizar, então a Receita Federal, em 2005, criou um fator de redução. Ou seja, em cima do ganho de capital, existe uma diminuição de ganho de capital. O programa chama ganho de capital, ele faz esse cálculo para você. Então, um valor base. Existe uma regra, tá? Um cálculo, que ele diminui o valor, a tributação sobre o valor do ganho de capital, justamente para um pouquinho corrigir essa distorção de correção de valor de mercado e valor venal. E no caso dos aluguéis? Bom, os aluguéis, quando você tem renda de aluguel, você pode ter renda de aluguel, que você aluga para pessoa jurídica e você aluga para pessoa física. Se você estiver alugando para pessoa jurídica... No caso os escritórios comerciais, espaços comerciais. Eu tenho um galpão, estou alugando para um sacolão. Sacolão é pessoa jurídica. Então, nesse caso, eu não sou obrigado a fazer o carnê-leão. Eu posso deixar para fazer esse ajuste no final do ano, tá? Agora, se eu estiver alugando para uma pessoa física, por exemplo, eu tenho uma sala, aluguei para um advogado, mas aluguei para ele como pessoa física. Então, nesse caso, eu sou obrigado a fazer o carnê-leão. O que é o carnê-leão? Se cair na tabela progressiva, eu sou obrigado a recolher o imposto no último dia seguinte que eu recebi essa receita de aluguel. Se eu não fizer isso, eu estou devendo com juros e multa. Sim. Então é comum as pessoas que têm receita de aluguel esquecer de fazer o carnê-leão e deixar para fazer na declaração de ajuste anual. Nesse caso, está devendo multa e juros os valores que deixaram de recolher. Importante salientar também. Quando eu deixo uma imobiliária, normalmente eu pago um percentual para a pessoa administrar para mim aquele imóvel. Esse valor eu tenho que lançar em pagamento. Ou seja, é preciso estar atento aos detalhes e aos pequenos valores que vão fazer diferença, até nesse cruzamento, como você citou. Porque eu jogo, na hora que eu estou fazendo a declaração, os rendimentos de aluguel, eu declaro pelo valor líquido. Ou seja, é o valor do aluguel menos que eu paguei a imobiliária. Sim. Então, esse valor que eu estou pagando imobiliário, eu tenho que lançar em pagamento. Quando o contribuinte termina essa declaração, é preciso que ele tenha um acompanhamento após e veja como que está esse processamento? Essa pergunta sua é muito interessante, porque muitas vezes, por esquecimento, a pessoa às vezes acaba caindo na malha fina. Então, como é que você faz? Assim que você terminar de entregar a declaração, tem como acompanhar o processamento dessa declaração direto no site da Receita. O que você faz? Você pega os últimos 2 recibos que você entregou, as últimas 2 declarações, entra no site da Receita, que é justamente o acompanhamento do processamento, aí você vai criar uma senha e a Receita Federal vai te dar um código. Então, com essa senha, com código, você entra como você estivesse vendo as declarações que você entregou, todas as últimas declarações que você entregou. E você consegue retificar, se você percebeu que tem algum erro ou um esquecimento? Bom, eu verificando que existe essa pendência, o que eu faço? Eu vou lá e retifico antes que seja atuado.
Porque, de qualquer forma, se eu tiver um valor para complementar, vai existir uma multa até 20%. Sim. Agora, se eu não acertar e a Receita Federal me autuar, essa multa é de 75%. Então, você fazendo esse acompanhamento, você retifica a sua declaração. O que é retificar a declaração? É você pegar, retificar a declaração que você entregou, marcar um campo que você está retificando, ajustar o que você viu que foi entregue errado e, a partir daí, você copia o código do recibo da última declaração e envia novamente. Automaticamente, essa declaração que você está enviando substitui a anterior. Muito importante, né? É muito importante fazer o acompanhamento porque você evita de ir na Receita Federal ser intimado, comparecer e, ao mesmo tempo, você diminui o pagamento de multa, que se por acaso tiver algum valor a complementar do imposto. Agora, nos dependentes, é interessante colocar para o contribuinte os dependentes? Tem gente que coloca pais, avós. Na realidade, você tem duas formas de declarar, simplificada e completa. Quando você faz a declaração simplificada, você deduz, no máximo, 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a 16.754 e 34. Então, por exemplo, eu tenho um rendimento tributável de 100 mil. 20% de 100 mil vai dar 20 mil reais. Eu só posso descontar 16.754 e 34, sem nenhum comprovante. Agora, quando eu uso a declaração de ajuste anual completa, aí eu vou usar o que a gente chama de descontos legais. Os descontos legais são o que a gente já mencionou, instrução, dentista, instrução, dentista, etc, etc. Tá? Então, nesse caso, quando eu coloco como dependente, meu pai e minha mãe, bom, eu vou colocar meu pai como meu dependente. Tá legal. Vai ser vantagem ou não? Eu tenho que analisar. Se ele tem rendimento tributável, eu tenho que lançar o rendimento tributável dele. Então, só vai ser vantagem lançar o meu pai e o meu avô como dependente se, por acaso, o rendimento dele, o total do rendimento dele, for menor do que eu estou deduzindo. Agora, para o meu pai e minha mãe ser dependente, meus avós, tá? Os rendimentos que ele tem não pode ultrapassar 28.123, aliás, 22.122. Ok. Professor, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Até a próxima semana.